Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a forma que eu pinto um cabelinho na cor castanho escuro. Para a base do cabelinho eu vou utilizar a cor sépia. Eu preencho a pintura sempre utilizando o pincel de cerdaduras, né? Esse aqui do cabo amarelo, esse que eu estou utilizando é o da Condor, tá bom? Quando for preencher, sempre coloque pouca tinta para que você não corra o risco de você passar o limite aqui do desenho, tá bom? Então, primeiro você faça o contorno, tá? Aí você vem aqui preenchendo. Para fazer essas pontinhas do cabelo aqui do bebê, eu vou pegar a tinta somente do lado do pincel e vou trabalhar com o pincel em pé, começando daqui e finalizando. Aqui sempre vai terminar com pouquinha tinta, tá bom? Caso você tenha dificuldade, trabalhe com um pincel bem menor. Esse aqui, no caso, eu tô trabalhando com o pincel número 6, lixado, tá bom? Preencher todo o nosso cabelinho, nós vamos vir com o pincel, mesmo pincel. Vamos pegar um pouquinho de tinta apenas de um lado do pincel, tá? Vocês podem ver que eu peguei apenas somente de um lado. E eu vou vir escurecendo aqui atrás da orelha e puxando no movimento do cabelo. Aqui mais ou menos é o topo da cabeça do bebê, né? Bem aqui assim, ó. Como que eu faço? Eu venho com o pincel sempre fazendo daqui para cima, nesse movimento, olha, aqui é arredondado, então eu vou vir desenhando arredondado. Aqui é nesse movimento, então eu venho nesse movimento. E aqui eu vou fazendo um pouco curvo, né? Aqui já é o contrário, mas eu venho formando sempre esse movimento. Aí aqui vem descendo para cá, descendo para cá, descendo para cá, tá ok? Aqui. No topo da cabeça, onde é o centro, eu venho aqui escurecendo um pouquinho, somente um pouquinho, e eu venho descendo em direção para cá, e aqui assim. É pouquíssima tinta. Bem aqui, nesse cantinho, eu vou utilizar um pincel bem menorzinho, no caso aqui é o pincel número 0, cabo vermelho. Vou pegar apenas um pouquinho de pincel, bem aqui tem uma sombra que o cabelo faz. E eu vou vir aqui preenchendo. Lembrando para vocês que quando nós trabalhamos num espaço maior, nós vamos utilizar o pincel um pouco maior. Caso você não tenha, você pode trabalhar tranquilamente com o pincel que você tem. Mas para a fralda, você deve sempre utilizar pincel menores, mas no preenchimento, né, da pele, que é um pouco maior, você vai estar aí utilizando os pincéis número 6, número 4, tá bom? E o 0 para que a gente possa fazer o acabamento. E também o 00, tá bom? Esses são os materiais
que é mais acessível a todos os públicos, né? Porque se eu colocar uma marca de um pincel aqui para você, pode ser que na sua região você não encontre. Então, eu não quero divulgar marca, não quero divulgar, porque na minha região também eu não encontro esse tipo de material. Escureci essa parte e aqui. Agora eu venho com a cor caqui, né? Com a tinta apenas do lado do pincel. Aqui nós vamos jogar uma luz bem aqui, ó. Eu vou fazer com lápis para você ter uma ideia. E você pode fazer aí com seu lápis na sua casa. Você vai vir aqui, ó. Não sei se dá para você ver direitinho, mas é dessa forma. Você vem aqui, ó, nessa parte bem aqui, você pega o seu lápis, tá? Eu tô ensinando da forma que eu faço, tá? Que eu acho bem mais fácil. Então, aqui, ó, bem aqui nesse meio aqui, para você que está iniciando, vai ser muito melhor você fazer assim. O lápis não vai fazer, esse aqui é lápis de comum, tá? De escrever, em papel, não é aquele lápis 6B. Então, agora aqui você vai vir fazendo o quê? Com a tinta apenas do lado do pincel, eu venho aqui, ó. Lembrando que essa cor aqui é a cor caqui. Então, eu venho, ó. O cabelo é pra cá, então eu venho pra cá. Pego mais um pouquinho de tinta no meu pincel e vou fazendo esse movimento aqui. De vai e vem. Ó. Aqui eu fiz curvo, aqui eu fui fazendo o formato da cabeça e aqui eu vou fazendo assim. Então, você vem aqui, ó. Você pode fazer risquinhos também, ó. Aqui, ó. Talvez vai ficar mais fácil, né? Se você tem dificuldade de fazer isso com esse pincel, você pode estar utilizando aí o pincel filete ou pode estar utilizando aqui o pincel 421. Esse aqui quebrou, né? Mas ainda estou usando ainda. Você pode vir aqui e fazer a mesma coisa. Ele vai dar um traço muito melhor, porque ele é próprio para isso, né? Para acabamento. Então, verifica que eu venho, olha, fazendo assim. Depois de feito isso, eu vou vir fazendo a sombra, utilizando a minha tinta cor preta. Venho aqui e vou fazendo risquinho. Sempre pega a tinta somente de um lado do pincel. Ó, eu venho passando por cima dessa luz, né, que eu deixei aqui, feito com o pincel que nós fizemos agora há pouco. Aqui eu venho. Quando eu venho puxando o fio para baixo, para mim terminar, o que que eu venho fazendo? Eu pego a tinta somente de um lado do pincel. Esse aqui é o 421. Mas eu vou fazer um exemplo para vocês com o 00. Eu posso vir aqui. Você hidrata o seu pincel, né? O 00. Dá uma molhadinha nele para ele ficar um pouco mais maleável. Aí você vem aqui. A tinta, ela não tá dura, essa tinta. Aí eu venho aqui e vou fazendo assim, ó. De dentro para fora. Que é para o fiozinho terminar bem fininho. Aqui da mesma forma, venho aqui. Olha, para facilitar, eu
diluir um pouco, ó. Peguei um pouquinho de preto, dá uma diluída nele. Olha, vai ficar assim, não vai escorrer, gente. É só pra diluir, porque meu tinta tava muito dura. Então, eu vou vir com o meu pincel zero e vou dar continuidade aqui, ó, aos fios. Sempre pegando daqui pra fora, ó. E de fora para dentro. Aqui você vai sempre terminar assim. Você vem daqui para fora e de fora para dentro. Tá? Para ele terminar bem fininho. Ó, eu fazendo assim, ó, uns fiozinhos soltos, tá? Meu preto aqui tá diluído. Aqui, ó, eu venho fazendo assim, bem fininho. Você pega a tinta no pincel, tira, que aí você consegue fazer assim, tá? Você vem aqui, ó. Aqui da mesma forma. Aqui eu venho passando aqui, ó. Respeito sempre o movimento do cabelo, como eu ensinei no começo. Olha, você vem aqui, sempre tira a tinta do pincel de um lado, mesmo sendo filete. Aí você vem aqui, ó, de baixo para cima. Pode passar uns fios por cima, assim, tá? Porque não é para ficar essa faixa aqui visível. E aqui, como a gente centralizou, então aqui a gente vai fazer aqui uns pelinhos, né? Bem pouquinho, não muito. Bem fortalecendo. À medida que vai secando, aqui você pode vir aqui, ó, passando por cima. Com a cor palha, eu venho aqui com um pouquinho, fazendo aqui algumas luzes aqui, aonde eu coloquei a cor no caque, né? É só em alguns lugares. Sempre respeitando aqui o movimento do cabelo. O cabelo é pra cá, então eu venho pra cá e vem fazendo esse movimento. E assim ficou o cabelinho na cor castanha. Espero ter ajudado, te espero no próximo vídeo.